Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e nós vamos continuar com o nosso livro A Vida Perfeita de São Boaventura. Capítulo 4. O Silêncio. Um dos meios principais para chegar à perfeição na vida religiosa é a virtude do silêncio. Assim, como no falar muito não faltará o pecado, assim, falar pouco e raramente faz com que o homem se preserve do pecado. E se a consequência do demasiado falar frequentemente é a ofensa de Deus ou do próximo, o silêncio, por sua vez, nutre a justiça, da qual nasce como uma árvore o fruto da paz. Daí, sendo a paz sumamente necessária aos religiosos, igualmente é necessário o silêncio, pelo qual é conservada a paz, tanto do coração como do corpo. Por isso diz o profeta Isaías, ao considerar o poder do silêncio: a obra da justiça é a paz, e o culto da justiça é o silêncio. Como se dissesse: tanto é o poder do silêncio que conserva no homem a justiça para com Deus e entre os próximos nutre e guarda a paz. Pois, se o homem não põe com muito cuidado um guarda à sua boca, não somente bem cedo dissipará as graças que recebeu, mas há de cair em muitos males. A língua, como diz São Tiago em sua epístola canônica, é apenas um pequeno membro, mas produz coisas grandes, e depois continua dizendo: nossa língua é um fogo, é o conjunto de toda a iniquidade, acrescentando a interpretação de São Beda. Por ela, quase todos os crimes são combinados e cometidos. Se queres ouvir, serva de Deus, se queres saber quantos males a língua produz, se não é guardada diligentemente, ouve. A língua produz a blasfêmia, a murmuração, a defesa do pecado, o perjúrio, a mentira, a detração, a adulação, as pragas, as injúrias, as rixas, a ridicularização dos bons, os maus conselhos, a má fama, a jactância, a revelação dos segredos, as ameaças, as promessas indiscretas, o excesso no falar e a chocarrice. Seria, na verdade, grande vergonha para o sexo feminino e grande desonra para as virgens consagradas não terem sua boca em guarda, nem sujeita sua língua, causadora inquieta de tantos males. Ouso dizer, em vão se gloria possuir a virtude no coração religioso que perturba o silêncio com um desassossego do muito falar. Pois se alguém, atesta a Escritura, julga ser religioso não refreando sua língua, mas seduzindo seu coração, sua religião é vã. Esposas amadas de Jesus Cristo, contemplai a vossa e a minha Senhora, contemplai a Maria, o espelho das virtudes, e aprendei dela a observância do silêncio. É bem sabido quanto amava o silêncio a bem-aventurada Virgem. Percorrendo o Evangelho, achamos que ela falou pouco e com poucas pessoas. Lemos que ela falou só com 4 pessoas e proferiu apenas 7 frases. Ao anjo 2, ao filho 2, a Isabel 2, aos servos na boda uma só. Isto confunde a nossa loquacidade, em virtude da qual tão inclinados estamos a multiplicar palavras, quando a utilidade do silêncio é tão grande. Uma das vantagens do silêncio é que conduz à compunção. O homem, quando se cala, pensa nos seus caminhos, e assim tem tempo para refletir quão numerosos seus defeitos, quão insignificante o seu progresso, e daí nasce a compulsão. Por isso, diz o profeta Davi: emudeci e fui humilhado, e calei-me do bem feito e renovou-me a minha dor. Outra utilidade do silêncio é que mostra ser o homem celeste. A prova quase infalível é a seguinte: se um homem vive na Teutônia, mas não fala língua teuta, parece não ser teutão. Da mesma forma, quem vive no mundo, mas não tem linguagem mundana, evidentemente mostra que não é do mundo, pois quem é da terra fala do que é da terra, diz no Evangelho de São João. Nada, porém, contribui tanto para o religioso guardar o silêncio que fugir à frequência dos homens e levar uma vida solitária. Pois quem já se elevou acima dos homens comuns não precisa outro consolador e outro interlocutor, senão somente Deus. E por isso ficará só e calar-se-á. Desde que tenha Deus por companheiro, não tem mais necessidade de importar-se com humanas conversações. É por isso que se diz no terceiro livro das Lamentações: estará assentado sozinho e se calará, porque se elevou acima de si. Estará assentado, digo, sozinho, fugindo às conversações dos homens, e se calará, meditando sobre coisas celestiais,
e se elevou acima de si, prelibando doçuras celestiais. Embora a todos os religiosos o silêncio seja necessário para a perfeição da virtude, principalmente, porém, é mister que as virgens consagradas a Deus e a serva de Jesus Cristo guarde a disciplina do silêncio. Tão preciosa devia ser a sua linguagem, tão modestas deviam ser os seus lábios, que jamais falasse senão em grave necessidade. Por isso diz São Jerônimo: seja ao falar da Virgem modesto, e raro e precioso, não tanto pela eloquência, mas pelo pudor. A mesma coisa aconselha o filósofo Sêneca, dizendo: para alcançares a mais alta perfeição, exijo, fales brevemente, raramente e com voz abafada. Ouve, serva verbosa, ouve, virgem tagarela e pauradora, para te acostumares ao silêncio, devias fazer o que fazia o abate Agathon, do qual lê-se na vida dos padres que durante 3 anos meteu uma pedra em sua boca, até aprender a taciturnidade. Prende também tu uma pedra à tua língua, prega tua língua ao céu da boca, põe o dedo sobre os teus lábios, para aprenderes a calar. É uma grande desonra para a esposa de Cristo querer conversar com outro e não com seu esposo Jesus. Fala, portanto, raras vezes, pouco e brevemente. Fala com temor e pudor. Ainda mais em tua própria causa, fala dificilmente. Cobre a tua face com o véu da modéstia. Cose os teus lábios com o fio da disciplina, e o teu falar seja breve, precioso e útil. Seja modesto e humilde. Fala, serva de Deus, raras vezes e pouco, porque no falar muito não faltará o pecado. Não digas palavras ociosas, porque de toda palavra ociosa que os homens tenham dito hão de se dar contas no dia do juízo. Ociosa é a palavra que é proferida sem necessidade de quem fala, ou sem utilidade para quem ouve. Sempre, portanto, é melhor e mais útil calar-se do que falar, porque, diz o sábio, de ter falado muitas vezes me arrependi, de ter calado nunca. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso capítulo 4 sobre o silêncio. São Boaventura compôs esse opúsculo a pedido da bem-aventurada Isabela, e ela era fundadora e madre das Irmãs Menores, reclusas em um convento perto de Paris. Então, como a vários momentos ele se dirige às irmãs, às servas de Cristo, às esposas de Cristo e aos religiosos, nós podemos cair em um erro de que esses conselhos não são para mim. Sim, pode ser que não seja em toda essa radicalidade, mas nós, como os leigos, podemos aprender a virtude do silêncio e aplicar cada um conforme o nosso próprio discernimento. Mas nós temos que conhecer que essa virtude existe, como diz o provérbio: no falar muito não faltará o pecado. No nosso próximo capítulo vamos falar sobre o zelo da oração. Até o próximo vídeo.